E um primeiro-ministro dos 3 que mais apoio popular tiveram em 40 anos de democracia. Eu estive a ver a votação do José Sócrates. Ele só foi batido 2 vezes por Cavaco Silva e 1 vez por Sá Carneiro. Ele bateu a primeira maioria absoluta de Sá Carneiro. Ele teve 2.588.000 votos da primeira vez. E na segunda, já em perda com não sei quantos casos, já sem maioria absoluta. 2.600.000 votaram nele. Que lhe deram confiança na sua primeira eleição. É, na expressão de Cavaco Silva, na tal entrevista que eu citei, é um líder fortemente carismático, dessa ótica. Sim. Bom, portanto, não é, porque houve outros líderes que não foram eleitos, que foram eleições e que perderam, ou ganharam primeiros ministros com votações menos significativas. Bom, agora, efeito no país, efeito na classe política, efeito no PS. Efeito no país. O país ficou com a boca em ó. Mesmo os grandes adversários dele, mesmo os que esperavam, entre aspas, quer dizer, porque havia tanta notícia, que admitiam que um dia ele fosse ouvido para... Bom, sim. Bom, o país ficou com boca em ó, porque era muita coisa numa semana e porque esta era particularmente pesada. É só dizer como é. Não só dizer como é, eu gostava de se definir e gosto de se definir como um animal feroz. Ele é um bocadinho sem dinheiro e sem televisões o Berlusconi em Itália. Neste sentido, o que é? Só morto é que se cala. Tem um tal conceito de si próprio, da sua razão, da sua visão do mundo e daquilo que considera que é a sua verdade, que não é o comum dos preços preventivos. O comum dos preços preventivos espera, aguarda, não avança e tal, não, ele já só pensa nele, mas sempre pensou nele. Poderá dizer-se que depois pensou imediatamente no partido e no país, no exercício de funções, mas está a lutar pela sua própria defesa e, portanto, vai fazer um processo paralelo. Em vez de ser o processo que aparece em muitos jornais, que é o processo da acusação, ele vai fazer o processo da defesa em público. Claro que não tem tantos jornais como o Berlusconi, não tem as televisões do Berlusconi, mas vai tentar fazer isso. E, portanto, vamos ter esses 2 processos. A razão pela qual eu disse que é preciso ter a cabeça muito fria durante o ano que se segue. Nem só um ano, é 10 meses. Até as eleições já são só 10 meses. Porque vai haver ao mesmo tempo um debate político entre partidos. E debate que não vai discutir o processo, mas vai discutir a governação de Sócrates. Claro. Deixe-me fazer esta síntese. Agora também o PSD tem que ter algum cuidado nisto. Porquê? Porque hoje ouvi o Primeiro-Ministro dizer o seguinte: por enquanto eu não cometo isto politicamente. Se tiver sequência amanhã... Politicamente pode ser um desastre para o PS. Pode ser um problema muito grave para o PS. Eu não digo um desastre, porque eu digo o seguinte: se António Costa der a volta ao texto, com o talento com que deu no primeiro momento, resistir a isso e ganhar as eleições, então é um gênio. Ganhar as eleições com um processo Sócrates às costas é um gênio. Preocupado com o estado da banca em Portugal? Não estou. Eu não estou por 2 razões. Não estou porque, como explicarei, genericamente a banca portuguesa está blindada e está segura. E não estou porque à frente do Banco de Portugal está uma pessoa, o governador, que pela sua isenção, pela sua independência e pela forma como está atento aos acontecimentos, garante a nossa segurança. E isso é particularmente evidente no caso do BES? Isso é evidente em todos os casos. Foi evidente no caso do Banif, de forma como atuou, foi evidente na recapitalização do BPI e do BCP na altura em que foi feita. Portanto, quer dizer, é uma coisa bem de trás. Não se nota porque ele é discreto. Ele fala pouco, como deve falar pouco o governador do Banco de Portugal, mas acho bem. O Banco de Portugal tem sido perentório, categórico, a afirmar que os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo, dado que as folgas de capital são mais do que suficientes para cobrir a exposição que o banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa. A política chegou a esta miserável condição. A direita política não tem um programa. A direita política tem um processo. Eu, quando aceitei ser ajudado pelo meu amigo Carlos Santos Silva, de há 40 anos, não é nenhum empresário de construção civil, é meu amigo há 40 anos, aceitei ser ajudado por ele 2 anos depois de ser primeiro-ministro. Não ocupava funções políticas nenhumas, não é? Então, vinganças e ressentimentos à parte, como é que está a sua relação com António Costa? Está exatamente como estava há 4 anos atrás, não existe. É sabido que eu tinha um incómodo com o Partido Socialista, que se devia ao facto do Partido Socialista, com o seu silêncio, ser de certa forma cúmplice com todos os abusos cometidos contra mim. Houve já 2 processos contra mim
em que eu pude identificar quem esteve por trás. Isto é, no processo Freeport. O processo Freeport nasceu no gabinete do Dr. Santana Lopes. O Dr. Santana Lopes, primeiro-ministro, organizou, contra o líder da oposição, organizou um processo. Caros amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje apresentamos uma análise crítica de um dos episódios mais vergonhosos da política portuguesa recente, a recusa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras. Fiz a minha ponderação e perante o facto de não haver novos dados de facto que respeitem qualquer intervenção do Presidente da República, eu entendi que não há matéria sobre a qual me pronunciar. Muito boa tarde, excelentíssimo Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimos senhores deputados. Conforme informei previamente, através dos meus advogados, seguirei nesta audição o seu conselho. Conselho esse que vai no sentido de não responder a perguntas nesta comissão. Este governo é profundamente corrupto nestas atitudes a que estamos a assistir. Nós estamos numa peregrinação em direção a Bruxelas e quando tudo estiver pago, daqui de Portugal está a sair uma procissão de mascarados de Cotoplã a dizerem: bem, vamos para um asilo, salvem-nos. Portugal de facto é um asilo. Agora, isto é um exagero meu? Isto é que eu ouço. O problema é civilizacional, porque é ético. Eu não acredito nestes tipos. Peço desculpa pelo calão, em alguns destes tipos. Porquê? Porque são equívocos, porque lutam pelos seus interesses, porque têm o seu gangue, porque têm o seu clube, porque pressionam a comunicação social, etc. O que significa que os anteriores que foram tão atacados, quer dizer, eram os anjos ao pé destes diabinhos negros que alguns que acabam de aparecer.